pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas. Agora mais um mês no projeto Anatomia Bíblica, né? Então você que não sabe, que está chegando agora, a gente está fazendo desde janeiro de 2021 resenhas dos livros da Bíblia, né? Até no final do ano. Então eu vou deixar aqui em cima a playlist, tá? Para você acompanhar desde Gênesis até agora os livros que foram resenhados aqui. Bem, antes de começar também, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para todas as minhas redes sociais, Instagram, Facebook e o Scooby. Só lembrando também, né, que eu não tenho a certeza sobre tudo, então caso eu fale alguma coisa que destoie da opinião de vocês, ou qualquer erro que eu venha cometer nesse vídeo, eu peço que vocês me perdoem desde já, pois não é minha fé, eu estou fazendo uma leitura literária da Bíblia, tá? Então eu não tenho certeza sobre tudo também, não tenho resposta para todas as questões humanas, do mundo, e enfim. E me desculpar também porque o meu vizinho está fazendo alguma construção e provavelmente vai aparecer algum barulho, né? Vai surgir algum barulho diferente aqui. Então antes de falar sobre o livro de Esther, que é o livro desse mês, vamos entender um pouco o contexto, né? Quando os hebreus eles saem lá em Êxodo, né, do Egito, eles meio que passam por toda aquela coisa que acontece em Números, Levítico, né, e enfim, depois de muitos anos, né, no caso aqui em Esther vai se passar depois de 100 anos do exílio, eles acabam se dividindo pelo mundo. Então não é à toa que até hoje, né, você tem judeus espalhados, o judaísmo inclusive é uma religião que ela não tem um ponto central. Tem Israel, mas ainda mesmo assim, boa parte dos judeus, aliás, quase todos os judeus estão espalhados pelos diversos cantos do mundo por várias questões, né? Começando pelo que aconteceu lá em Êxodo, mas também na Idade Moderna com a perseguição nazista, enfim, né? Então assim, o livro de Esther vai narrar um pequeno núcleo judaico, né, de judeus que vivia numa cidade chamada Susã. Susã. Para mim é muito difícil pronunciar essa palavra, pois por causa da minha língua, né, que ela é um pouco presa. Enfim, é um antigo império persa. Então, assim, sendo o antigo império persa, essa história vai se passar nesse antigo império 100 anos depois do exílio em Êxodo, né? O autor do livro de Esther é anônimo, tá? Então, assim, e outra coisa também, o livro de Esther tem uma curiosidade, pois é o único livro que não menciona a palavra Deus. Então, Deus não é mencionado em nenhum momento nesse livro, né? O que, conforme a gente vai lendo, a gente vai entendendo que a mensagem principal do livro de Esther, no caso, é você confiar em Deus, né? Pois mesmo quando ele parece não estar presente, a providência dele está agindo, mesmo quando a gente acaba não o enxergando de alguma forma, né? De uma forma bem abstrata. Então, no caso, a mensagem principal, né, do livro de Esther é essa. Então, no caso aqui, a gente vai ter 4 personagens assim, principais que vão compor esse elenco. Nós vamos ter, então, o judeu, né, Mardoqueu, a sua sobrinha, que é a protagonista da história, que leva inclusive o título, que é Esther. Nós vamos ter o rei da Pérsia e o antagonista, que é o Amã. Bem, logo no início aqui a gente vai ver, então, esse rei da Pérsia, que ele é meio doidão, assim. Ele vai estar fazendo um banquete, né, para todos os príncipes das províncias, enfim, os caras importantes lá. Esse banquete vai durar 180 dias. Ele faz esse banquete no objetivo, na intenção de ostentar a sua riqueza, né? Ostentar a riqueza, a prosperidade do seu império. Num determinado momento, ele vai mandar chamar a esposa dele, né, que é a rainha Vasti, para que, assim como ele ostenta toda a riqueza do império, ele também possa ostentar a beleza dessa rainha, porque está escrito que é uma rainha muito bela, muito formosa, e etc e tal. Ele manda chamar ela se recusa aí. Quando ela se recusa, ela ganha a ira tanto desse rei, né, que é o marido dela, quanto ela ganha a ira de todos os príncipes, reis, enfim, presentes. Para todos os presentes nesse banquete, ela se recusar, né, ela recusar obedecer uma ordem real é uma afronta. Aí o legal é que o rei ele vai mandar então criar uma lei na qual seja todos os homens, né, de todas as províncias, enfim,
cada homem persa seja o soberano dentro da tua casa, né? Que a mulher jamais possa questioná-lo ou desobedecê-lo, né? Então, assim, nesse momento, a Rainha Vashti sai de cena e vai entrar em cena, então, a protagonista dessa história, que é a Esther. O rei, então, manda buscar ali no reino, né, mulheres, moças, na verdade, virgens e bonitas, para que alguma delas possa ocupar o lugar de Vashti. Nós temos, então, lá o Mardoqueu, que é um judeu, né, e ele na verdade ele é tio da Esther, né? Porque os pais dela, no caso, são falecidos. Então ele que criou a sobrinha, né? Ela vai até então esse concurso, vamos dizer, de beleza, né? E ela acaba, imediatamente o rei da Pérsia se apaixona por ela, né? Ela acaba ganhando graça aos olhos desse rei. Ela, orientada pelo tio, omite, né, a sua real identidade hebreia. Então ela não fala para o rei que ela é hebreia, né, no caso. E então, inclusive fala aqui que ele amou mais ela do que todas as outras mulheres, e imediatamente ele a coroou rainha no lugar de Vashti. No tempo, o que vai acontecer? Vai entrar o Amã, que é o antagonista, e ele vai dizer o seguinte para o rei. Isso aqui está em Esther, capítulo 3, versículo 8. Ele vai dizer assim, ó: E Amã disse ao rei: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem. Esse antagonista aqui, que é o Amã, né, ele é, no caso, um servo muito próximo ali do rei, e ele é um adversário gigantesco do povo judeu. Ele também, né, ele foi colocado, na verdade, pelo rei no mais alto cargo, assim, do povo, né, e inclusive o rei exige, né, que todos se ajoelhem também diante de Amã, né. E o que vai acontecer aqui é o seguinte: o Mardoqueu, né, por causa de algumas situações, ele vai se negar, se ajoelhar diante de Amã, né, o tio da Esther. E aí você já imagina o que vai acontecer aqui. O rei, ele dá o aval, né, pro Amã, sem saber da identidade da nova rainha. Ele acaba dando o aval pro Amã matar e saquear todos os judeus, né? Eles jogam os dados, e aqui é tipo meio que um oráculo, vamos dizer assim. E ele vai sair o número 13, né? E o número 13, então, vai ser a data que vai ocorrer todo esse saque, né, dos judeus. Isso me lembrou bastante, sei que não tem nada a ver, né? Mas assim, isso me lembrou bastante, por exemplo, a Noite dos Cristais, lá na Segunda Guerra Mundial, né? Porque aqui conta que isso de fato tivesse acontecido, iria ser uma noite de muitas lamentações, que muitos judeus iam chorar. Enfim, isso me lembrou bastante esse período que realmente aconteceu na história. Isso lá no século XX, né? Bem distante daqui, que foi a Noite dos Cristais. Bem, a Esther, ciente que ela vai ter que transgredir, porque há uma lei lá que diz assim que ninguém pode aparecer diante do rei sem ser convidado por ele, né? Então, nem mesmo a própria rainha. E a Esther, ciente que ela vai precisar convencer esse rei, vai ter que até mesmo falar a verdade para ele, né, que ela é hebreia. Ela e todos os judeus jejuam por 3 dias, né, e 3 noites, para que ele seja apaziguado, vamos dizer assim, quando ela se aproximar dele. Enquanto os judeus estão jejuando, uma noite ele não consegue dormir, e ele manda que se leia como se fosse umas memórias ali, um livro de crônicas de memórias, né? E ele vai se lembrar que um personagem judeu X, que você só vai saber se você realmente ler, salvou sua vida, né, num determinado momento. O Amã, lá, o vilão, né, o antagonista, meio que emputecido pelo que aconteceu por Mardoqueu não se ajoelhar diante dele, manda fazer uma forca para que Mardoqueu seja enforcado. E nesse momento, então, a gente tem meio que uma reviravolta, né? Enquanto os judeus estão lá jejuando, tem meio que uma reviravolta aqui na sorte não somente de Mardoqueu, de Esther, mas de todos os hebreus. O Amã chega diante do rei, né? Fala suas intenções na real, que ele quer mandar matar o Mardoqueu, e por conta dessa lembrança, né, que ele teve na noite em que ele não conseguia dormir, que ele mandou ler as memórias no caso, ele vai se lembrar, na verdade ele vai falar pro Mardoqueu o Amã fazer o contrário, né?
que Mardoqueu, o judeu, seja honrado publicamente por conta dessa lembrança que ele teve. E aí Amã vai ficar mais emputecido ainda. E aí, feito o jejum, Esther, ela vai fazer, na verdade, um banquete, né, para o rei. E nesse banquete, então, ela vai pedir para o rei, né, não executá-la e não executar o seu povo, né? Então, automaticamente, ela já vai declarar para o rei que ela é hebreia, né? E ela vai desmascarar, então, as reais intenções, a maldade de Amã. E, né, o feitiço vira contra o feiticeiro, pois aquela forca que Amã mandou construir para Mardoqueu, quem acaba, na verdade, sendo enforcado, né, nessa forca que ele mesmo construíra, é o próprio Amã. Mardoqueu, na verdade, é exaltado, né, é honrado, o rei até acaba coroando, dá boas vestes, casa, e enfim, e o principal, né, ele acaba revogando essa lei absurda que ele acabou permitindo que Amã executasse, que é matar, enfim, saquear todos os hebreus da região. O povo judeu, então, é exaltado, é honrado, recebe muitas bênçãos, na verdade, e também eles acabam até podendo se vingar desses opressores, desses caras que fizeram muito mal para eles por conta da lei de Amã, né? Eu achei assim, eu sou bem sincero, eu achei bem interessante a pegada desse livro. É um livro também bem curtinho, ele tem acho que umas 3 páginas, não 3 não, acho que umas 5, na verdade, né? É um livro curtinho, você lê ele assim, rapidinho, sabe? E é super fácil também de entender. Não é aquele livro que te causa muita confusão conforme você está lendo, o que é muito comum, né? Nas leituras da Bíblia, por exemplo. Eu confesso assim que eu gostei bastante da leitura de Esther. Agora a gente, no próximo mês, então, vai ser o livro de Jó. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês de verdade, assim, se vocês já achavam que eu critiquei demais, que eu peguei muito pesado, né, na leitura que eu fiz de Gênesis e Êxodo, por exemplo, vocês não têm noção de quanta coisa absurda, né, que eu encontrei no livro de Jó, que eu tô encontrando, na verdade, enfim, né, lá a gente conversa direitinho, bem separado, cada livro, enfim, mas assim, nossa, eu realmente encontrei um livro mais contraditório do que Gênesis e Êxodo, por exemplo. Esse livro é o livro de Jó, né? Mas é isso, gente, muito obrigado, dá uma olhada aqui, eu vou deixar todos os outros. Um abraço grande a vocês e até mais.